Voltei! Como estamos? E aí, gente? Derek, antes da gente começar a aula de física. Derek, filho, abre teu microfone e fala comigo. Derek? Não. Derek? Derek, fala comigo. Oi, filho. Aquela hora, o que você não tinha entendido direito? Qual das afirmativas? Derek, qual afirmativa que você não tinha entendido? Você não tem microfone? Qual afirmativa que você estava com dúvida aquela hora? Para eu esclarecer antes da gente... Ah, seu microfone está abrindo? E agora, abriu? Do zero? É o seguinte. Quando a bolinha está na parte de baixo, ó, quando a bolinha está aqui embaixo, o H é zero. Se o H é zero, significa que a energia potencial é zero. Então, ela tem que ter velocidade para subir. Então, a energia cinética é máxima. Quando chegou aqui, ela para de subir, porque se ela continua tendo velocidade, ela vai dar a volta. E ela não dá a volta, ela para aqui e volta para cá. Aqui a energia cinética é zero, porque ela para de subir. Então, a energia potencial é máxima. Deu para entender agora, filho? Deu para entender? Ok. Desculpa. Agora entendi a tua pergunta, porque é do zero. Entendeu agora? Ok. Gente, vamos para a página 561, tá bom? Oi, Pedro. Oi para todo mundo que eu não vi. A Rafaela também não estava na primeira aula. Oi, Rafaela, tudo jóia? Os demais, beijinho, que bom que vocês voltaram para minha aula, tá bom? Ô, Pedro, bom dia. Perdeu a hora hoje, né, filho? Faz parte. Bom, é o seguinte. Vocês se lembram que a gente estava falando sobre eletrização na última aula? Ah, tá bom. Obrigada pelo aviso, Derek. Então é o seguinte, presta atenção. Eletrização por atrito é quando você pega dois materiais diferentes, esfrega um com o outro. Então, tipo assim, ó, tipo uma flanela com isso aqui, ó. São dois materiais diferentes. Faz de conta que isso aqui é de vidro, tá? Isso aqui é lã. Esfrega, 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 esfrega. Cada um vai ter cargas elétricas diferentes depois da eletrização. Porque no início, embora eles tenham muitas cargas, né? Por que não tem a atração entre essas cargas? Porque tem a mesma quantidade de prótons e elétrons no corpo. Se tem a mesma quantidade de prótons e elétrons no corpo, eles se anulam. Quando há uma diferença de cargas no corpo, tá? Aí, quando você aproxima um corpo com excesso de carga positiva ou excesso de carga negativa, próximo de um corpo neutro, do corpo com carga oposta, ocorre forças de atração. Então, aqui, eletrização por atrito. No início aqui, os dois têm carga negativa, tem carga neutra, significa que tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Você esfrega a seda com o vidro. Aqui está tendo troca de cargas, ou seja, os elétrons saem do bastão de vidro e vão para o tecido. Por isso que o bastão de vidro fica eletrizado com carga positiva e o tecido com carga negativa, tá? Mas quando você soma as cargas, os dois corpos dá zero, tá certo? Eletrização por contato é quando você pega um corpo eletrizado e encosta no corpo neutro. Agora, toma cuidado com o seguinte.
Quando você pega dois corpos de tamanhos diferentes, o corpo de maior tamanho vai ficar com a maior quantidade de carga, tá? Agora, se o corpo tiver o mesmo tamanho, eles vão dividir a quantidade de cargas por igual. Deu para entender, gente? Tá? Tá certo? Aqui, se você somar o excesso de cargas desse aqui e desse aqui, vai ser o que tinha antes de você conectar o fio. Isso, quando tiver tamanho diferente, você vai obedecer essa regra. Agora, quando tiver tamanhos diferentes e materiais idênticos, você vai somar as cargas e dividir por 2. Ou seja, se tinha 10 elétrons, vai ficar 5 para cada um. Deu para entender? Agora, indução eletrostática é quando você aproxima um corpo eletrizado de outro corpo, tá? Sem encostar, tá vendo? Ó, sem encostar. Entre o corpo B e o corpo C, as cargas são neutras, quer dizer que nenhum dos dois tem excesso de elétrons ou ausência de elétrons. Eles estão neutros. Então, quando você liga o fio terra aqui, o corpo A, que tem carga positiva, atrai as cargas negativas do corpo B. E o corpo B vai ficar com excesso de carga positiva nessa face, que vai atrair as cargas negativas do corpo C. E o corpo C, depois que você separa o fio terra próximo do indutor, o corpo B vai ficar com excesso de carga negativa e o corpo A vai ficar com excesso de carga positiva. Então, aqui você vai ter corpos eletrizados, tá certo? Através de indução eletrostática. Indutor, esses dois são os induzidos, tá? O corpo B vai ficar com carga oposta a A, porque ele está mais próxima de A. O corpo C vai ficar com a mesma carga de A, porque ele está mais afastado. Deu para entender, gente? Deu? Tudo bem? Tá certo? Agora vamos fazer exercício aqui. Opa, fugiu. Ai, eu não gosto disso. Então vamos lá. Desenvolvendo as habilidades do exercício 1 da UFSCar. IFSCar, Instituto Federal de São Carlos ou Santa Catarina? Não sei. Aí você pegou. Aqui, depois eu vejo. Como funciona a máquina de Xerox? Quando se inicia a operação em uma máquina de Xerox, acende-se uma lâmpada que varre todo o documento a ser copiado. Quem tem máquina de multifuncional em casa que tira cópia, já viu isso. A imagem é projetada por meio de espelhos e lentes sobre a superfície de um tambor fotossensível, que é um cilindro de alumínio revestido com um material fotocondutor. Os fotocondutores são materiais de propriedades isolantes no escuro, mas quando expostos à luz são condutores. Assim, quando a imagem refletida nos espelhos chega ao tambor, as cargas superficiais do cilindro se alteram. As áreas claras do documento eliminam as cargas elétricas que estão sobre a superfície do cilindro e as áreas escuras e as preservam. Forma-se, então, uma imagem latente que ainda precisa ser revelada. Para isso, o cilindro é revestido por uma fina tinta de pó tonalizador, ou toner, que adere à imagem latente formada sobre o tambor. Em seguida, toda a imagem passa para as fibras do papel, através da pressão e do calor, e assim chega-se à cópia final. Por isso que toda vez que você vai tirar Xerox, o papel está quente. Tá? Fonte. Revista Globo Ciência, dezembro de 1996, página 18. Então, vamos lá, continuando aqui. O texto anterior se refere a uma aplicação do fenômeno da eletrização, pois é graças a ele que o toner adere ao cilindro metálico mencionado. O processo de eletrização pode ocorrer de 3 formas distintas: atrito, indução e contato. Mas todos os processos têm algo em comum. É correto afirmar que o comum desses processos é deixar o corpo eletrizado com um desequilíbrio entre o número de cargas elétricas positivas e negativas. B. Deixar o corpo eletrizado com equilíbrio entre o número de cargas positivas e negativas.
C, arrancar as cargas positivas do corpo eletrizado. D, deixar o corpo eletrizado com uma corrente elétrica negativa. E, deixar o corpo eletrizado com um campo magnético. Qual a resposta certa, pessoal? Olha, tem umas coisas, tem um que é ridículo demais aqui. Muito bem, Lucas Araújo. Bom dia, meu filho, você chegou. Quem mais? Quem mais dá a resposta? Não, Pedro. O B está dizendo que deixa em equilíbrio. B, toma cuidado, Pedrinho. Essa daqui está errada porque fala que deixa em equilíbrio. Aqui, ó. Quando você eletriza um corpo, não fica em equilíbrio. Fica desequilibrado. Acabei falando a resposta. Essa daqui também está errada porque ninguém arranca nada. Sai espontaneamente. E outra, depois que você eletriza, não tem corrente elétrica. Depois que você eletriza, ou deixar o corpo eletrizado com campo magnético. Na Xerox não tem campo magnético. Então, a resposta certa aqui é a letra A. Tá? Tudo bem aqui, gente? Ok. Vamos limpar e bora para frente. Segundo exercício. A indução eletrostática consiste no fenômeno da separação de cargas de um condutor induzido devido à proximidade de outro corpo eletrizado indutor. Preparando-se para uma prova de física, um estudante anota o seu resumo, passos a serem seguidos para eletrizar um corpo neutro por indução e conclusão a respeito de cargas adquiridas por ele. Ok. Passos a serem seguidos. Aproximar o indutor do induzido sem tocá-lo. Conectar o induzido à terra. Desconectar o induzido da terra. Afastar o indutor. Eu li tudo errado aqui, ó. Aproximar o indutor do induzido sem tocá-lo. Conectar o induzido à terra. Afastar o indutor. Desconectar o induzido da terra. Conclusão. No final do processo, o induzido terá adquirido cargas de sinais iguais ao indutor. Tá certo isso? Eu acho que aqui já tem um negócio errado. Deixa eu grifar aqui. Aqui, ó. Isso aqui não cola, não. Aqui, se vocês pensavam aqui, tem alguma coisa que tem que fazer antes. Ó, este aqui tá certo. Este aqui tá certo. Esses dois estão trocados. Primeiro, como é que eu vou fazer? Primeiro primeiro e depois este. Então, a resposta certa seria 1, 2, 4 e 3. Essa é a ordem correta. Depois, aqui não são cargas iguais. Aqui, ó, resposta. Cargas opostas. Tá certo, gente? Cargas opostas aqui. Então, a resposta desse exercício é isso daqui, ó. Então, vamos lá. Inverter o passo 3. Conclusão, ó, essa aqui já está errada. Está falando que a conclusão está certa. Inverter passo 3 com 4, a conclusão está errada. Essa aqui está certa. Essa aqui está certa. Inverter... Não, isso aqui também está errado. Este está errado. Este também está errado. E a última também está errada. Tá bom, gente? Deu para entender aqui? Quando ele pede... tive que subir aqui. Deixa eu apagar algumas coisas. Paga. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Limpa logo tudo de uma vez. Aqui. Inverter o passo 2 com 3? Não. Os primeiros, tudo que tiver 1 e 2 está certo.
deixar primeiro. Então, quando pede para inverter, esse está errado, esse está errado, esse está errado, esse está errado, a B está certa porque a conclusão está errada. Tá claro aqui, gente? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, gente? Nossa, vocês... Tudo tranquilo? Ok. Então, vamos para o próximo passo. Pode fazer isso aqui já também, tá? Leite Coulomb. Ah, Leite Coulomb! Adoro! Leite Coulomb lembra a lei do campo gravitacional de Newton, tá certo? Onde duas cargas elétricas a uma certa distância, se tiver sinais iguais, força de repulsão. Se tiverem sinais diferentes, força de atração. Ah, tá. Pode deixar, Lucas. Então, aqui, força elétrica é K vezes o módulo dessa carga vezes o módulo dessa carga dividido pela distância ao quadrado. Adoro ser expulsa pelo Zoom, Lucas. Você não entendeu. Eu levo cada susto. Eu falo assim, ué, cadê? Já acabou? Então, gente, as forças são iguais, tá? Porque não existe, presta atenção, a força tem que ser em módulo. Quando a gente pensa em força oposta, então, força de repulsão. Tá? Aqui, ó, oposto, repulsão. Quando tiver aqui, ó, atração. Tá? Então, ou seja, quando as cargas dos corpos tiverem sinais opostos, força de atração. Se tiver mesmo sinal, força de repulsão. Tá claro aqui? Então, gente, aqui tem a ver com a intensidade, a relação da força eletrostática e a distância. Então, presta atenção. Cargas e sinais diferentes. Distância D, força igual. Quando você dobra a distância, a força fica fraca 4 vezes. Você aumenta a distância 3 vezes, a força fica fraca, diminui 9 vezes. 9 vezes. Se você aumenta 4 vezes a distância, diminui 16 vezes a intensidade da força. Tá certo? Isso aqui para a carga. Tá? Tudo bem? Ok. Então, bora para este aqui. Tudo em relação a isso aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Deu para perceber que são grandezas, a força e a distância são grandezas inversamente proporcionais. Elas não são diretamente proporcionais, porque o D é ao quadrado. A lei de Coulomb, o D é ao quadrado. Tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Vocês, presta atenção aqui. Dois objetos metálicos esféricos idênticos contendo. Quando diz que é esférico idêntico, quer dizer que tem no mesmo tamanho, tem o mesmo raio, o mesmo material, tá? Contendo cargas de 1 coulomb e 5 coulombs. São colocados em contato e depois afastados a uma distância de 3 metros. Considerando a constante K de coulomb K, 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado, podemos dizer que a força que atua nas cargas após o contato é... Bom, primeira coisa, dá uma olhada, carga positiva, carga positiva. Então, já vou dizer para vocês que vai ser de repulsão, porque as cargas são iguais. Primeira coisa que tem que fazer é descobrir qual é o valor da nova carga, porque eles foram colocados em contato. Então, você vai fazer essa continha aqui, ó. Vou chamar um de A. Vamos chamar de Q1, vai. Q1, linha, é igual Q2, linha, que é igual Q1 mais Q2 dividido por 2. Dividido por 2. Tá certo? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu já vou fazer direto aqui. Vai ficar igual 1 mais 5 do parêntese, gente, dividido por 2. Então, aqui vai dar 6 dividido por 2. Ah! Faltou sinal de igual aqui. Igual a 3 coulomb, tá?
Então, a carga das duas é 3 Coulomb. Agora, vocês vão usar a fórmula da lei de Coulomb para calcular. Então, força é igual, constante K, 9 vezes 10 elevado a 9, certo? Vezes 3, certo? Dividido por 3 ao quadrado. Que eu já vou falar uma coisinha para vocês. Este aqui vai sumir com esse aqui. Porque 3 vezes 3 dá 9, 3 ao quadrado é 9, certo? Então, nesse caso, a nossa resposta aqui vai ser igual 9 vezes 10 elevado a 9 newtons. Certo? Como são cargas iguais, como são cargas de sinais iguais, a força é de repulsão. Então, a alternativa correta é esta aqui. Foi, gente? Tudo bem? Ixi, que caras. Aqui é cargas, tá, gente? Faltou um G aqui. Ai, meu Deus do céu. Ó, tá mouse aqui, hein? Nossa, pior que eu não posso nem apagar. Bom, deu para entender, né? Aqui é cargas. É, porque, ó, tá vendo aqui, ó? Esse 1 aqui, esse Coulomb aqui não é positivo? Esses 5 coulombs não é positivo? Se são positivo, divide por 2, dá 3. Então, um vai ter 3 coulombs e o outro vai ter 3 coulombs. Você deixa a 3 metros de distância os dois, então a força vai ser de repulsão, porque as cargas são iguais. Deu para entender, Pedro? Pedrinho? Tá claro aqui? Bom, deixa eu coisar aqui. Aqui não é caras, tá? Caras de sinais iguais. É cargas de sinais iguais. Tá joia? Ok. Agora vamos para o próximo exercício da FUVEST. Será? Deixa eu ver se tem alguma mensagem na escola. Não, não tem. Bom, continuando. Pode pagar? Pode pagar, gente? Ok. Apagando. Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício é esse aqui. FUVEST. Vamos lá. Pequenas esferas carregadas com cargas elétricas negativas de módulo Q estão dispostas sobre um anel isolante circular, como indicado na figura 1. Ok. Na configuração, a intensidade da força elétrica que age sobre uma carga de prova negativa colocada no centro do anel, ponto P, é F1. Ok. Se forem acrescentadas 3 outras cargas de mesmo módulo Q, mas positivas na figura 2, a intensidade do ponto P passará a ser. Olha, eu vou desenhar nesse mesmo desenho, tá? Tudo bem? Na configuração 1, você tem a força F. Eu vou desenhar, tá? Aqui, ó. Se aqui tem carga positiva, tá? Este com esse aqui, você vai ter uma força para cá de repulsão. Este aqui, ó. Esse com esse daqui. Esse com esse, você vai ter... Deixa eu desenhar de outra cor. Você vai ter uma carga de repulsão para cá. Dá para ver o amarelo? Se você pensar aqui, ó, esta carga, você vai ter uma força de repulsão para cá.
Se você pensar nessa carga, você vai ter uma força de repulsão para cá. Se você pensar nesta carga aqui, você vai ter uma força de repulsão para cá. Tá? E aí, o que você pode chegar à conclusão aqui? Ó, primeiro, esta aqui anula com essa aqui, porque são cargas opostas de mesma intensidade. Aí, que eu vou desenhar de preto, você vai ter uma resultante aqui, ó. Tá? E a resultante aqui vai ser F. Tá bom? Certo? A resultante aqui vai ser F. Agora vamos pensar nesse outro aqui. Este aqui, para cá, você vai ter uma força de repulsão. Nossa, ficou horrível. Ó, carga negativa eu vou fazer de vermelho. Carga positiva eu vou fazer de outra cor, tá? Só que aqui eu vou desenhar setinha. Ó, este com este, que é negativo, você vai ter uma força aqui. Este com este, você vai ter outra força aqui. Este com este, você vai ter força aqui. Este aqui, você vai ter uma força para cá. Este com este, você vai ter uma força para cá. Agora, azul, azul. Carga positiva com carga negativa. Você vai ter uma força de atração aqui. Aqui, ó, essa carga com essa carga, você vai ter uma força para cá. Esta carga positiva com essa carga negativa, você vai ter força aqui. O que aconteceu aqui? Quantas forças tem aqui, ó? Porque você vai achar resultante. Quando você acha resultante aqui, ó, tem 2F aqui, tem 2F aqui, tem 2F aqui. Olha lá. A resultante, eu tirei as coisas para vocês enxergarem. A resultante aqui vai ser F, F, F. Essa daqui some com esse. Aqui você tem 2F, 2F, 2F. Resposta certa é essa aqui. Deu para entender ou tem dúvida? Deu para entender ou tem dúvida? Pessoal, deu para entender ou tem dúvida? Pessoal, eu estou me sentindo... Oi, vocês estão aí? Oi, Nicirim. Ninguém vai me responder? Então, eu vou para frente, tá? Por que doeu 2F? Essa força mais essa força aqui. Pedro. A de vermelho mais azul. Por isso que é 2F. Entendeu agora? Porque tem duas setinhas aqui, ó. F mais F, 2F. F mais F, 2F. F mais F, 2F. Aqui só tem uma setinha. Onde tem uma setinha é F. Onde tem duas setinhas é 2F. Tá claro aqui? Ok? Ok. Limpando tudo, indo para frente. O que é campo elétrico? Quem lembra? Quem lembra o que é campo elétrico? Nossa, se eu terminar a parte de física B, eu vou emendar a física A na aula, tá? Tudo bem? Para adiantar a apostila. E aí, quem lembra o que é campo elétrico? É a região ao redor da carga onde você pode ter interação com outra carga. Muito bem! A região ao redor de um corpo eletrizado. É isso aí, Derek. Então, presta atenção. Essa parte que está pintada de azul bem fraquinho é o campo elétrico dessa carga fixa aqui. Tá certo? Repetindo. Eu desenhava um círculo enorme na sala, no quadro, né?
Então, essa região que está com azulzinho bem fraquinho aqui, na apostila, é a região onde nós temos a região do campo elétrico gerado por essa carga Q positiva. Então, se aqui dentro dessa região, dentro desse campo elétrico, você coloca uma carga positiva, essa carga positiva em relação à carga fixa, ocorre uma força elétrica de repulsão, por isso que a setinha é para fora. Aqui, se você coloca uma carga negativa, essa carga negativa, quando interage com esta carga fixa, ocorre uma interação de força elétrica de atração. Por isso que a setinha é na direção da carga. Aqui também, ó, carga negativa com carga positiva, força elétrica de atração. Aqui, força elétrica de repulsão. Aqui, força elétrica de atração. Porque o vetor campo elétrico tem uma coisa chamada de aproximação e afastamento. Então, se for carga positiva com carga positiva, o campo elétrico é de afastamento. Se for carga negativa com carga positiva, o campo elétrico é de aproximação. Deu para entender? Tá? Então, aqui, para calcular o campo elétrico, é força elétrica dividido pela carga de prova. Carga de prova é aquela carga que você coloca ali na região para interagir com a carga fixa, tá? Então, presta atenção. Se a carga for positiva, é de afastamento. Se for negativa, é de aproximação. Tá dando para entender? Ó, deu para entender, gente? Tá? Tudo bem? Opa! Então, aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Então, ó, presta atenção. Aqui a gente chama de superfície equipotencial. Repare o seguinte, que a distância é a mesma em todos os pontos, que o vetor campo elétrico, aqui, ó, nesta linha e nesta linha externa, tem intensidade diferente, porque quanto mais longe da carga fixa, menor é a intensidade do campo elétrico. Tá certo? Repare o seguinte, carga positiva, setinha para fora. Carga negativa, setinha para dentro. Vetor de afastamento, vetor de aproximação. Tá certo? Então, isso significa que se eu colocar mais uma linha aqui ao redor, o campo elétrico é nulo, porque está muito longe. Pã, certo? Tá certo? Vai chegar uma hora que vai ser zero o campo elétrico, ou seja, se você coloca uma carga, vai ter uma distância que ela alcança. Ou seja, se você estiver num lugar e abrir os seus braços bem abertos, se alguém invadir a região do teu braço, está invadindo o seu campo elétrico, então ele vai interagir contigo. Mas se não bater na ponta dos seus dedos, não vai interagir com você. Aí está muito longe. Está dando para entender? Tá? Então, presta atenção. Esta fórmula aqui é o campo elétrico gerado pela carga fixa. Repetindo, campo elétrico gerado pela carga fixa. Essa daqui é para você calcular o campo elétrico quando você conhece a força elétrica, a intensidade entre os dois, dividido pela carga de prova. Você, ó, repare que vai dar a mesma coisa, porque força é Q, ou melhor, K vezes Qzão vezes Qzinho dividido pela distância ao quadrado. Se você divide o Qzinho, sobra essa expressão aqui. Então, sobrou o quê? Sobrou constante K, carga elétrica da carga fixa e a distância ao quadrado, que é o valor de como calcular o campo elétrico de uma carga fixa. Agora, presta atenção. Quando você tem um campo elétrico uniforme, significa que em qualquer lugar eu tenho o mesmo campo elétrico. Significa que do lado de cá você tem uma barra positiva e do lado de cá você tem uma barra negativa. Porque aqui dentro você tem um campo elétrico uniforme. Agora, o campo elétrico também dá para você descobrir através da diferença de potencial elétrico, ou DDP. Então, a diferença de potencial do ponto A e o ponto B, VA menos VB, é igual ao trabalho da carga, trabalho da força elétrica dividido pela carga, que é a variação da energia dividido por Q.
Então, essa aqui também é a fórmula. Outra relação que existe é que campo elétrico vezes a distância aqui é igual a DDP. Então, campo elétrico vezes a distância entre os dois pontos é o valor da DDP. Esse U aqui refere-se VA menos VB. Tá certo, gente? Pessoal? Oi! Alguém tem dúvida até aqui? Gente, a gente está fazendo revisão do segundo ano. Aqui já emendou 2 aulas que a gente demorava 3 para fazer. Ah, não, emendou 5 aulas que a gente demorava. Volta, qual que você não entendeu, Derek? Derek, qual você não entendeu? Das fórmulas? Essa daqui? Então, ó, tá vendo que aqui você tem um campo elétrico, dentro desse quadradinho rosa. Aqui você tem um potencial, aqui você tem outro potencial. O que está escrito aqui? Deixa eu mostrar aqui. A energia cinética aqui do ponto A é 0. O que quer dizer energia cinética? Não tem velocidade, quer dizer que o corpo está em repouso. Quando a energia cinética aqui é diferente de 0, significa que tem velocidade. Então, quando a carga sai daqui do ponto A, vai para o ponto B, tá certo? Você tem uma coisa chamada de diferença de potencial, que é o potencial de A menos o potencial de B, que é igual trabalho da carga, quando sai daqui e vem para cá, dividido pela carga. Ou seja, a variação da energia dividido pela carga. Até aí foi? Porque esse delta aqui é a variação da energia cinética. Deu para entender? Tá? Aí, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Opa, diminuiu demais, credo. Bom, aí, presta atenção. Aqui não tem uma distância entre os dois potenciais VA e VB? Uma distância D? Então, para você descobrir o valor da diferença de potencial, você pode pegar este D, multiplicar o valor do campo elétrico desta região. Entendeu agora? Derek, que é E vezes D, que é igual a U. Este U é VA menos VB. Deu para entender? Ok, que bom. Então, vamos lá. Eu sei que não vai dar tempo de eu terminar, mas vocês têm a missão de terminar esses exercícios aqui para a próxima aula, tá? Então, aqui, ó. Em diversos dispositivos elétricos, por exemplo, uma televisão de tubo, é fundamental que haja um preciso mapeamento do campo elétrico. A figura abaixo ilustra uma região que existe um campo elétrico gerado por um corpo eletrizado positivamente, cuja posição está determinada nos pontos A e B, representados pelos vetores campo elétrico gerado por esse corpo. As características da força elétrica que atua em uma carga de prova que é colocada no ponto C. Então, ó, presta atenção. Isso aqui está saindo, não tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar de vermelho, ó. Prolonga aqui, ó. Aqui e aqui. Tá vendo que aqui cruzou? Tá vendo que aqui cruzou? Significa que a carga fixa tá aqui. Repetindo, significa que a carga fixa está aqui. Nossa, ficou em vermelho. Não gostei. Eu vou colocar preto em cima, tá? Significa que a carga fixa tá aqui, ó. A carga fixa tá aqui, tá? Deixa eu botar uma setinha. Ó. Aqui está a carga Q fixa. Tá claro aqui? Agora presta atenção. Até aqui tudo bem? Ótimo. Quanto vale o campo elétrico?
campo elétrico. Cada quadradinho vale 3,75 vezes 10 elevado a 5 newton por coulomb, tá? Então, eu vou apagar isso aqui, senão vocês vão confundir. Então, o que está aqui